Shalom, queridos, paz e bênçãos para todos. Que o Criador, bendito seja o seu nome, abençoe a cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro de 2023, e muito em breve nós teremos o Ano Novo Judaico. Nós o chamamos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa literalmente a cabeça do novo, né? Hashanah, o novo. Ou seja, o início. Cabeça aqui no sentido de início, na perspectiva semita. E para a gente falar de Rosh Hashanah, que na perspectiva judaica tem tudo a ver com arrependimento, nós precisamos falar, obviamente, de Teshuvah. Teshuvah é um termo muito utilizado por não-judeus, como se fosse arrependimento, como se a palavra Teshuvah realmente significasse arrependimento. Obviamente que Teshuvah envolve arrependimento, mas o significado da palavra Teshuvah significa retorno. Eu quero ler para vocês algo que está em Kohelet, capítulo 7, versículo 29, que diz o seguinte: Levad re ze matzatir asher asar ha-Elohim et hadamar yashar vehema vikshur ris shevonot ragabim. O Todo-Poderoso criou o homem com a natureza de ser correto. O instinto espiritual sadio nos faz seguir em direção à nossa origem divina e nos aponta o rumo e a tendência para nos aproximarmos do Todo-Poderoso. Porém, as ponderações que o homem faz e as muitas influências que recebe da mídia e da ciência fazem com que perca sua fé e afaste-se do Criador, de sua Torá e de suas mitzvot. Assim como o corpo que através do sono durante a noite renova-se e recupera as forças que se esgotaram durante o dia, da mesma forma nosso lado espiritual recupera suas energias mediante a Teshuvah. Portanto, a Teshuvah nada mais é do que a volta a nossas origens, ao caminho da Torá e à verdade que está oculta em nossos corações. Mais uma vez, o Todo-Poderoso criou o homem com a natureza de ser correto. O que devemos fazer para cumprir as exigências da Teshuvah? Ramban, em Hilchot Teshuvah, capítulo 2, escreve o seguinte: quem pecou, que abandone o pecado, tire-o de seu pensamento e tome em seu coração a decisão de não mais voltar a cometê-lo, conforme está escrito no profeta Eshayahu, capítulo 55, verso 7, Ya'azov rasha darko veish aven machshevotav. Abandone o perverso, o seu caminho e seus maus pensamentos. Que se arrependa sobre o passado, conforme está escrito no profeta Yermial, capítulo 31, verso 18, que Acharé chovi ni hamti. Após meu retorno, me arrependi, referindo-se ao passado.
Veyadid alav yodea talumot shelo yashuv leze chachet leolam. E que o Todo-Poderoso testemunhe sobre aquele que fez Techuvá, que este não voltará mais a incorrer no mesmo erro. Inclusive, me permitam corrigir, né, o tempo correto. Ve iaid alav yodea talumot shelo yashuv leze chachet leolam. E que o Todo-Poderoso testemunhe sobre aquele que fez Techuvá, que este não voltará mais a incorrer no mesmo erro. Além disso, é necessário fazer uma confissão com seus lábios sobre as transgressões que cometeu. Eu vejo muitas pessoas, por falta de conhecimento espiritual, que ofendem, criticam ou causam algum mal a um irmão, a um semelhante, e não tem a mesma força que teve para causar o mal para se redimir. Acha que pedir perdão ao Criador, só ao Criador, é o suficiente. A verdade é que não tem nenhum efeito, porque existem leis espirituais que exigem que você proclame. Ora, se você acredita na medida de justiça do Criador, medida boa, justa, recalcada, por que você acha que quando você critica uma pessoa com a sua boca, com a força do seu ser, com raiva, com ódio, com exaltação naquele momento, e quando é para pedir perdão não sai uma única palavra da tua boca, nem mesmo em relação ao Criador? Muitas vezes fica no campo do teu pensamento. Novamente, é necessário fazer uma confissão com seus lábios sobre as transgressões, sobre os pecados que cometeu. Em hebraico, nós temos 5 palavras para pecado. Em português só é pecado, né? Pode ter transgressão também, né? Mas a ideia que as pessoas têm de algo errado, de uma transgressão, né? É pecado. E cada palavra para pecado, em hebraico, ela denota um pecado específico. Então, na nossa língua, nós sabemos a que tipo de pecado está sendo referido, no português não. E esse último detalhe, ele é referente àquilo que nós chamamos de vidui. Ele é pronunciado diariamente nas orações de Shacharit e Minchá, após a Amidá, através do qual o indivíduo confessa perante o Criador, bendito seja o seu nome, eventuais irregularidades que praticou. A mitzvah de Techuvá, portanto, tem 3 condições. A primeira é o próprio vidui, ou seja, a confissão. É chamado de Haskarat Hachet, que é quando você faz o reconhecimento do pecado, pronunciando o vidui, confissão, desculpando-se perante o Todo-Poderoso. Depois nós temos o segundo nível, chamado de Haratá al-Reavar. É o arrependimento pelos atos cometidos no passado. E ainda também o Kabbalah al-Reatid, que é a resolução para o futuro, abandonando o pecado. Então vejam que são 3 etapas. Você se desculpa com o Criador, que é a origem de todas as coisas. Você se arrepende pelos seus
atos cometidos, ou seja, você também se perdoa, você se permite sentir a falha que você cometeu. E o terceiro passo é aquele que vai te levar à resolução, que vai melhorar o teu futuro, que vai fazer você realmente abandonar o pecado, que é falar, confessar com a pessoa que você cometeu o pecado. E isso vai muitas vezes até mesmo que a pessoa não tenha ciência daquilo que você falou. Se você fala de uma pessoa pelas costas, não adianta só as duas primeiras etapas. Você precisa confessar para a pessoa, mas veja o quão difícil é, não é? Nós, seres humanos, na nossa pequenez, nós não nos limitamos quando é para ofender alguém. Temos uma força literalmente animalesca, quem estuda Kabbalah sabe, né? Relacionada ao nível de Nefesh. Nefesh é um dos 5 tipos de alma, 5 níveis, né? Melhor dizendo, a alma é uma só. Existem pessoas que, infelizmente, até hoje vivem no nível de alma animal, mas quando é para pedir perdão, meu querido, falta força, falta coragem, vem 1 milhão de desculpas. Sabemos que a mitzvah, o mandamento de techuvá, de retorno, não faz parte das mitzvot dependentes de um tempo específico, chamadas de mitzvot shechazeman gerama. Portanto, devemos fazer techuvá durante o ano todo. Porém, nossos mestres concordam que, quando a techuvá é feita durante o mês de Elul, e em Aseret Yemei Techuvá, os 10 dias que se iniciam em Rosh Hashanah e terminam no Yom Kippur, que é o dia da expiação, né? Muitos falam do perdão, e na verdade poucas pessoas sabem que o dia do julgamento não é Yom Kippur. O dia do julgamento é Rosh Hashanah, quando você está feliz, comemorando, cheio de novas esperanças para um ano novo. No Yom Kippur é o dia que sai a sentença. Nesses dias, nestes 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, o nosso pedido de perdão sincero é aceito imediatamente, conforme escrito no profeta Yeshayahu 55:6, Dirshu et Hashem bechimatzeo kerau bihioto karov. Procura Hashem, procura o Criador, quando ele pode ser encontrado. Invoca-o quando ele está próximo. Somente o Todo-Poderoso tem a possibilidade de apagar as manchas negativas do passado, abrindo à nossa frente uma nova possibilidade de recuperação e aproximação a Ele e a seus mandamentos, conforme o próprio Rambam, em Hilchot Teshuvah, capítulo 7, ele diz: é grandiosa a Teshuvah, pois aproxima o ser humano de Deus. Os que ontem estavam distantes de Deus podem tornar-se hoje queridos e próximos a Ele por intermédio da Teshuvah. Quem ontem estava Muvdal, separado do Criador, conforme o versículo de Yeshayahu 59:2, que im avonotechem hayu mavdilim benechem leven elokechem. Vossos pecados vos separavam de vosso Deus. Hoje pode estar mudbak, unido a Deus, conforme está escrito em Devarim, capítulo 4, verso 3,
Ve'atem hadevekim b'Hashem Elokeichem chaim kolechem hayom. E vós que vos unistes ao vosso Deus estáis hoje todos vivos. Existe um livro que pode trazer mais esclarecimento para vocês sobre Techuvá. O nome desse livro é Iluminando o Retorno. Fica aqui a minha dica, a minha sugestão para vocês. Então, o Rosh Hashanah é um momento especial. É um momento onde nós, judeus, acreditamos, e assim está na Bíblia, está na Torá, que é um momento daquele período chamado de os dias terríveis. Se aproxima o dia que o Criador julgará toda a terra, e nós sabemos e acreditamos que tudo é julgado ano a ano. Todo julgamento sobre a humanidade ele vem ano a ano, de sorte que o salmista Davi disse que o mundo está amparado sobre os justos, sobre a coluna dos justos, e que se esta coluna fosse removida, o mundo não subsistiria. Então é devido aos atos dos judeus, dos monoteístas, daqueles que temem ao Criador e que nesse período vêm perante Ele e abrandam seu julgamento pedindo perdão, que o mundo obtém sempre mais uma chance. É também neste período que os grandes tzadikim, os grandes justos, olham à sombra das pessoas que se aproximam da vela, seja de Shabat, quando coincide, ou do próprio Yom Tov, da festividade, e analisa se a pessoa viverá por mais um ano, através da intensidade da sua sombra. O mês de Elul é época de Techuvá para todos, não só para judeus. Temos que nos cuidar de forma exclusiva neste mês. Nos 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, devemos buscar em nossas atitudes as não corretas e que não condizem com o comportamento ditado pela Torá, melhorando o que estiver errado a cada noite antes de dormir e de pronunciar o viduê. Devemos procurar o que fizemos de errado no dia e confessarmos-nos perante o Criador. Após essa introspecção, devemos receber sobre nós o arrependimento e assumir não voltarmos a cometer os mesmos erros. Esta conduta deveria ser feita todas as noites do ano, como fazem os tzadikim, os justos, ao menos que o façamos nestes 40 dias propícios para Techuvá. Neste período é também feito as anulações de promessas. Costuma-se fazer algo chamado de Hatarat Nedarim, na véspera de Rosh Hashanah. Os Sefaradim costumam fazer Hatarat Nedarim 3 vezes. A primeira vez, 40 dias antes de Rosh Hashanah, a segunda vez na véspera de Rosh Hashanah e uma terceira vez na véspera de Yom Kippur. Também há o costume de jejuar na véspera de Rosh Hashanah. Há aqueles que completam o jejum até o anoitecer, quebram com o Kiddush. Há quem termine o jejum antes do pôr do sol
e há ainda quem costume jejuar somente até o horário de Minchá Gedolá. Os Sefaradim costumam receber o Ta'anit, o jejum, no término da Amidah de Minchá, antes de Oseh Shalom Biromav, no dia anterior ao jejum. Se não o acolherem antes de Oseh Shalom Beromav, poderão fazê-lo a qualquer momento antes do pôr do sol. Se não o acolherem antes do pôr do sol, poderão fazê-lo no período entre o pôr do sol e o nascer das estrelas. Os Sefaradim costumam jejuar até depois do Kiddush. Se quebrarem o jejum antes do nascer das estrelas, não dirão Aneno. Os Askenazim não precisam receber este Ta'anit, como citado. Todas as vezes que um indivíduo particularmente decidir jejuar, deverá receber o jejum na véspera, antes de dar os 3 passos para trás na Tefilá de Minchá, caracterizando Kabbalat Ta'anit, acolhida ou aceitação do jejum. Não há necessidade de receber os jejuns denominados de Ta'anit Tzibor, jejuns públicos, como 17 de Tammuz, 9 de Av, Tzon Gedalia, 10 de Tevet e Ta'anit Esther, no fim da oração de Minchá do dia anterior. O Aneno Sefaradim. Quem estiver jejuando na véspera de Rosh Hashanah e pretende jejuar até o nascer das estrelas, até o período do Kiddush, deverá dizer Aneno em Shomei Atefilá, na Amidah de Minchá. Isto como em todo Ta'anit Tzibor, jejum público, que o indivíduo insere Aneno em Shomei Atefilá e somente o Hazan, na Hazará, insere Aneno entre as Berachot de Goel e Israel, Ergefaeno, e conclui com Baruch Atah Hashem Haoneh Le'amo Israel Be'etzará. Os Sefaradim não devem dizer Aneno se pretendem terminar o jejum antes do nascer das estrelas. O Aneno Ashkenazim. Os Ashkenazim dirão Aneno em Shomei Atefilá, mesmo que pretendam jejuar somente depois da Minchá. Eu recitarei para vocês o texto de Kabbalat Ta'anit, ou seja, da pessoa que pretende colocar sobre si este jejum, lembrando que é um costume, não é uma alahá, não é um mandamento, uma imposição, mas que a maioria de nós judeus fazemos neste período, um dia antes de Rosh Hashanah. E este texto, ele compromete a pessoa que o insere no período que eu mencionei para vocês anteriormente, né, no Aneno, o obriga a este compromisso do jejum, ou seja, da véspera de Rosh Hashanah, até o anoitecer, onde a festividade realmente começa e o jejum será quebrado com o Kiddush, com a santificação do vinho. Este texto que obriga uma pessoa, o liga ao Kabbalat Ta'anit, a receber esse jejum, ele pode ser encontrado no Sidur, no Sar Sefaradi e também Edot HaMizrach. A pessoa deve proceder da seguinte maneira: ela rezará a Amidah e antes de recuar 3 passos, ela declarará a aceitação do jejum. Ribon Haolamim, Senhor dos mundos. E se nesse momento ela esquecer de fazê-lo na Minchá, poderá declarar a aceitação até mesmo no crepúsculo, desde que não tenha ainda rezado o Arvit. Ribon Haolamim,
Harini lefanecha altenai beta'anit nedava. Lemachar me'alot hashachar ad achar teflat arvit ve'im lo uchal olo ertse kesheomar. Mizmor le David Hashem roi uchal le chafsik velo yichye bishom avon. Aval yechir gatson milefanecha Adonai el chai ve'el chai avotai shetiten bikoach uvriut ve'eske lechitanot lemachar utekabeleni bechava uveratzon utzakeni lashuv b'tshuva shelema ve'tane atirati ve'tishma tefilati ki ata shomea teflat kol pe Baruch shomea tefilá. Senhor dos mundos, assumam perante ti, condicionalmente, um jejum voluntário amanhã, desde a aurora até depois da oração de Arvit. E se eu não puder, ou não quiser, completar o jejum, quando eu recitar Salmo de David, Hashem é meu pastor, Salmo 23, poderei interromper meu jejum, e não haverá em mim nenhum pecado. Porém, seja da tua vontade, Hashem, meu Deus e Deus de meus antepassados. Que tu me concedas forças e saúde para que eu consiga jejuar amanhã, e que tu me aceites com amor e agrado. E concede-me o mérito de retornar em arrependimento, absoluto, perfeito, e responde a minha súplica e aceita minha oração, pois tu ouves a oração de todas as bocas. A fonte das bênçãos és tu, que ouve a oração. Quem não estiver bem de saúde estará isento deste jejum. O sandak, aquele que segura o bebê durante o Brit Milá, o Moele, o pai do bebê, cujo a Brit Milá se realiza neste dia, não só deixam de jejuar, como é mitzvah que comam. Os convidados para a seudah do Brit Milá também poderão comer, mas somente depois do Brit Milá. Entre os convidados, aqueles que receberam sobre si na Tefilá de Minchá do dia anterior, jejuar no Erev Rosh Hashanah, não deverão comer. Existem também alguns costumes, além desses que eu mencionei para vocês. Cortar o cabelo, tomar banho, imergir no mikveh. Corta-se o cabelo, toma-se banho com água quente e costuma-se imergir na mikveh na véspera de Rosh Hashanah. Deve-se usar roupas festivas, sociais, de Yom Tov. Devem ser vestidas antes de ir para a sinagoga e devem ser melhores que as de Shabat. Também se faz um ritual chamado de Eruv Tavishlim. Quando o Rosh Hashanah cair quinta e sexta, devemos lembrar de fazer Eruv Tavishlim para poder cozinhar na sexta-feira. Este ritual, ele consiste numa separação de uma vela acesa que dure ao menos 48 horas, porque em Shabat, como vocês sabem, não é permitido acender fogo, mas quando se cai em Yom Tov, né, um dia especial, é permitido você usar o fogo através de uma vela já pré-acesa. É proibido criar e apagar fogo no Yom Tov. Então essa vela ela tem que ser acesa antes da entrada do Yom Tov. Mas é permitido passar fogo, desde que não seja Shabat,
a partir de uma chama que está acesa desde a véspera de Yom Tov. Portanto, devemos deixar um fogo aceso desde a véspera de Rosh Hashanah, que dure 48 horas. A Minhá deve-se ter um cuidado especial na oração da Minhá, que é a oração feita no período da tarde. Não se deve apressar, deve-se concentrar nas palavras da véspera de Rosh Hashanah, por ser ela a última oração do ano. Os preparativos antes de Rosh Hashanah. Deve-se entrar em Rosh Hashanah, que é o Yom Hadin, o dia do julgamento, como eu já mencionei para vocês, né? Tem pessoas que acham que o dia do julgamento é em Yom Kippur, mas na verdade é em Rosh Hashanah. Inclusive é o dia do aniversário do pai de toda a humanidade, Adam. O dia do julgamento, com seriedade, com techuvá completa, lembrando as palavras do Ramban, que definem estes dias como dias de techuvá e de temor, e não dias de alegria demasiada. Consta dos livros sagrados que em Rosh Hashanah devem-se evitar conversas de Chol, aquelas conversas corriqueiras, não alusivas ao Yom Tov. Deve-se dormir menos, fazer mais tefilá, orações, suplicar tachanunim do fundo do coração e recitar terlim, salmos. Antes de Rosh Hashanah, é adequado tomar a decisão de receber sobre si um bom comportamento que não lhe era comum até então, ou um bom ato que não costumava praticar. As bênçãos, que nós chamamos em hebraico de berachá. Algumas pessoas, vocês podem escutar a expressão brachá, né? Mas a pronúncia correta mesmo é berachá. Costuma-se acender velas como em todo Yom Tov, e a bênção é Baruch, né? Asher Kdeshano, enfim, Lehadlik Ner Shel Yom Tov. E se Rosh Hashanah cair no Shabat, dir-se-á Baruch, reticências, Asher Kdeshano, reticências, Lehadlik Ner Shel Shabat Veyom Tov. Os Ashkenazim mudam esse Veyom Tov por Shel Shabbat Veshel Yom Tov, né? Então mudam o Veyom Tov por Veshel Yom Tov. O Shechechianu, as mulheres que têm o costume de fazer a berachá de Shechechianu na hora de acender as velas, podem responder amém quando o Shechechianu for pronunciado pela pessoa que estiver fazendo o Kiddush. De qualquer forma, é correto não fazer esta bênção ao acender as velas, e sim ouvi-la de quem faz o Kiddush e responder amém. E aquelas que costumam recitar a berachá de Shechechianu na hora de acender as velas, não devem ser impedidas de assim proceder. Como devemos proceder no acendimento das velas? Ao acender as velas de Yom Tov, deve-se primeiro fazer a berachá e depois acender as velas. Diferentemente de Shabat, que primeiro se acende e depois se recita a berachá, o fósforo deve ser aceso antes da berachá, para que não haja hefsek, interrupção, entre a berachá e o acendimento. Há quem diga que no Yom Tov faz-se a berachá após acender as velas, como no Shabat. As mulheres sefaradiot, que na véspera de Shabat recitam a berachá primeiro e depois acendem as velas, podem continuar com seu costume.
É importante nós notarmos que o que está sendo falado aqui muitas vezes, quando nós citamos costumes, uma palavra que vem do hebraico, na verdade, né? Minhag. O minhag, o costume, seja ele sefaradim, seja askenazim, né? Cada um tem seu costume. Entre tantos outros judeus que também existem, o Italquim, o Mizrahi, enfim. Costume não é alahá, não é lei. Então todo judeu ele segue a alahá, não importa qual é o costume dele. Os costumes são coisas que são adicionadas a mais, não são obrigatórias, mas que dependendo da região, da cultura, daquela localização, integrou um compêndio de costumes que foram surgindo ao longo do tempo. Então, quando a gente fala se ela tem o costume, não deve ser impedida, né? Mas veja que existem aí uma observação que o ideal é que ela dissesse amém por alguém que está fazendo o kiddush, naquela benção. Também é um outro costume colocar o pão no mel. Na noite de Rosh Hashanah, há o costume após a Berahá de Hamotzi, né, a bênção que nós fazemos sobre o pão, que começa com Barur, né, e termina com Hamotzi Lechem Min Haaretz, de colocar o pão no mel. Então a gente tem esse costume, na medida que vai comendo durante as refeições, colocar o pão no mel. Contudo, não se deve por isso eliminar o costume de pôr o pão no sal. É um outro costume que nós temos. Há quem costume colocar um lado da fatia do pão sobre o qual se recitou a Berahá de Hamotzi no mel, morder um pedaço e depois pôr o outro lado da mesma fatia do Hamotzi no sal e comer. Também é um costume fazer 2 refeições em Yom Tov. A cada Yom Tov há a obrigação tanto para homens como para mulheres de fazer 2 refeições com pão. Uma depois da oração de Arvit, após o Kiddush, e a outra de manhã depois de Musaf, após o Kiddush. Em cada uma destas 2 refeições de Yom Tov, é necessário comer pão na quantidade de um pão. Essas medidas são um pouco complicadas para o dia de hoje, porque elas são, na verdade, em ml, elas não são em gramas. Então, a Alahá diz que deve-se comer o pão na quantidade um pouco mais do que 2 kazait, ou seja, um pouco mais de um kabetzá, que seria 57,6 ml. Este é calculado em volume, né, em ml, não em gramas, como estamos acostumados. Mas essa medida caberia, se o pão estivesse esfarelado, em 1 1/6 de um copinho descartável de café, de 50 ml. E no mínimo é necessário comer um kazait, que equivale a 28,8 ml, o que caberia também esfarelado em 2/3 de um copinho descartável de café de 50 ml aproximadamente. A berachá, a bênção de Hamotzi, deverá ser feita sobre lechem mishneh, ou seja, 2 pães inteiros, são 2 halot onde é feita essa bênção. Como se faz sempre nas 3 refeições do Shabat. Se o Yom Tov, o feriado, coincidir com o Shabat, devem-se fazer 3 refeições. Acrescenta-se a Seudah Shlishit, como em todos os Shabatot. Os costumes da refeição da noite de Rosh Hashanah. Nas 2 noites de Rosh Hashanah, depois do Kiddush, costuma-se comer determinados alimentos que, pelos seus nomes, parecem ser um bom sinal para o ano novo que se inicia, e cada um fará conforme o costume de sua família. Aqui é interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas meio que unificando hoje, né?
todos os costumes, tem que fazer daquela forma, tem que ser, por exemplo, com cabeça de peixe, tem que ser com alho poró e não com a selga ou cebola. Judaísmo é isto, é costume também, é minhag. O minhag ele é muito importante no judaísmo. E aqui vai uma dica para as pessoas que se convertem, né, que se tornam ger, não gosto muito da palavra convertido, até porque não é esta a palavra usada, mas que se tornam um natural, que se tornam um judeu. Tenha o próprio costume da sua família. Você não é obrigado a seguir exatamente como você, obviamente, você vai respeitar se você está na sinagoga, se a festividade é feita lá, isso é óbvio. Mas permita que o costume da sua família surja. Que você, como líder da sua casa, obviamente você não vai quebrar a Allahá, né? Você vai seguir tudo que é da Allahá, mas o que vier posterior, que seja um costume, uma tradição da sua família, é importante que tenha isso. Né? Então cada um fará conforme o costume da sua família. Veja que o costume aqui não é nem se é sefaradi, askenazi, italquim, misrahi, iemeni, né? É o costume da sua família. Tá, você é sefaradi, mas qual é o costume da sua família? Para não incorrer no erro da superstição, nossos sábios instituíram pedidos que invocassem o perdão e o arrependimento sobre estes alimentos. E quando se fala da aniquilação dos inimigos, o objetivo são os nossos verdadeiros inimigos. As ideias ímpias, descrentes e as más intenções que nos levam ao pecado. Rav Menachem ben Shlomo Hameir em Ribur HaTeshuvah. Embora a bênção de Hamotzi já tenha sido recitada sobre o pão, deve-se dizer a bênção apropriada para os frutos da árvore, Haetz, ao comer o primeiro deles. No entanto, com relação aos frutos da terra, é correto ou comê-los com um pedaço de pão, ou fazer a berahá de boré perihá damá sobre melão, pepino, banana ou melancia, e assim poderá comer dos frutos da terra sem o acompanhamento do pão. A ordem dos alimentos a serem ingeridos antes das refeições nas noites de Rosh Hashanah, segundo recomendações do Ben Ishai, costume sefaradi, é a seguinte: tamar, né, a tâmara, rúbia, o feijão de corda, carte, o alho poró, silca, a selga, cará, a abóbora, rimon, a romã, tapuar, a maçã, e rosqueves, a cabeça de carneiro. O procedimento sefaradi é o seguinte: após o kiddush, faz-se netlat yadayim com berachá, a berachá de hamotzi e come-se um pedaço de pão. Em seguida, recita-se a bênção que se faz antes de comer uma fruta da árvore. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam borei peri chayetz. A fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Come-se a tâmara, em seguida torna-se na mão, toma-se, melhor dizendo, né, uma segunda tâmara, e antes de ingeri-la, diz: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu veloke avotenu, Sheitamo oiveno vesoneeno vechol bevaksher gateno. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais. Que sejam exterminados os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam e todos aqueles que querem o nosso mal. Isto porque a palavra tamar, que significa tâmara em português, lembra o shoresh, o radical, tam, que significa exterminar. Aqui devemos fazer uma observação.
A primeira vez a cada ano que alguém come uma fruta sazonal, ou seja, uma fruta que cresce somente numa certa época do ano, esta fruta é considerada fruta nova e requer uma bênção, uma berahá de Shechariano. Portanto, caso a tâmara ou a romã forem frutas novas, devemos colocá-las na mesa antes do Kiddush, para que ao recitarmos a berahá de Shechariano no Kiddush, ficarmos isentos de recitar a berahá de Shechariano sobre a fruta especialmente. Logo depois, serve-se com um pouco de feijão de corda e um pedaço de pão, se já tiver feito berahá de boré perihá damá, sobre uma fruta da terra, como um pedaço de pepino ou banana, poderá comer o feijão de corda sem o acompanhamento de pão, e antes de comer, diz: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu shirbo zachriotenu utela beveno. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que os nossos méritos aumentem, que logremos tua estima e propicia-nos sabedoria. Isto porque rúbia, feijão de corda, lembra o shoresh, o radical, ragavá, aumentar. Depois serve-se com a omelete de alho poró e um pedaço de pão. Se já tiver feito a berahá de boré perihá damá sobre uma fruta da terra, como um pedaço de pepino ou banana, poderá comer a omelete de alho poró sem o acompanhamento de pão. E antes de comer, deve-se dizer: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shei kargeto oivenu vesoneenu vechol mevaksher gatenu. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejam eliminados os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam e todos aqueles que querem o nosso mal. Isto porque Karti, alho poró, lembra o shoresh radical de karat, eliminar. Em seguida, serve-se com a omelete de acelga e um pedaço de pão, se já tiver feito berahá de boré perihá damá, sobre uma fruta da terra. Como um pedaço de pepino ou banana, poderá comer a omelete de acelga sem o acompanhamento de pão, e antes de comer diz: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, sheitz taleko oivenu vesoneenu vechol mevaksher gatenu. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejam afastados os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam e todos aqueles que querem o nosso mal. Isto porque Silka, a selga, lembra o shoresh radical de silek, afastar. Logo depois serve-se com o doce de abóbora e um pedaço de pão, se já tiver feito berahá de boré perihá damá, sobre uma fruta da terra, como um pedaço de pepino ou banana, poderá comer o doce da abóbora sem o acompanhamento de pão, e antes de comer diz: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetkrar ha'ag zardinenu, veikargeu lefanecha, zahriotenu. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que se anulem todos os maus decretos decididos para nós, que sejam lidos nossos méritos perante o Senhor. Isto porque Kará, abóbora, lembra o shoresh radical de Kará, anular. Depois serve-se com um pouco de romã e antes de comer diz: Yehir gatson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shenichye veleim mitzvot kargmon. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejamos repletos de mitzvot, da mesma forma que a romã é repleta de grãos. Toma-se a maçã com mel ou açúcar, e antes de comer diz:
יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que tenhamos um ano bom e doce. Em seguida, serve-se com a cabeça de cordeiro, ou, na falta, cabeça de peixe, e antes de comer diz: Yehi Ratson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shenichye le'erosh ve'lo lezanav, ve'tzkor lanu, akedato ve'elo shel Yitzchak avinu alav, Hashalon, ben Avraham avinu alav, Hashalon. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejamos cabeça e não cauda, e lembra do cordeiro sacrificado no lugar de Yitzhak, nosso patriarca, filho de Avraham, nosso patriarca. Aqui também devemos fazer uma observação. Quando se serve cabeça de peixe, se diz apenas Yehi Ratson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shenechye le'erosh ve'lo lezanav. Que seja a tua vontade, Hashem, nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejamos cabeça e não cauda, sem mencionar a lembrança do sacrifício de Yitzhak. Já os nossos irmãos Askenazim têm o costume de consumir os seguintes alimentos: tapuach, maçã, gezer, cenoura, keruv, repolho, selek, beterraba, tamar, tâmaras, abóbora, acará, urgimon, a romã, dag, peixe, e rosh dag, cabeça de peixe. E há aqueles que vivem em Eretz Israel, que têm o costume de usar também o karti, alho poró, e silca, a selga, conforme o seder impresso no Sidur Menchat Yerushalayim. Deve-se fazer primeiramente o Kiddush, depois Netlat Yadayim e a Berachá de Hamotzi. Em seguida comem-se os alimentos citados. Quando fizer a Berachá de Boré Perichaet sobre a tâmara ou sobre a maçã, deverá comer imediatamente parte da fruta. Somente depois recitará o Yehi Ratson para que não haja interrupção entre a Berachá e o ato de comer. Há um costume que se começa esta série comendo a maçã. Neste caso, não se deve colocar a tâmara na mesa antes de comer a maçã. Contudo, é preciso ter em mente, quando recitar a Berachá, que depois comerá a tâmara. Caso seja servido na sobremesa algum fruto de árvore antes do Birkat Hamazon, não dirá Boré Perichaetz, porque já foi dito no início da refeição sobre a tâmara ou sobre a maçã, conforme o costume. Também é muito importante nesta época de Rosh Hashanah, da festividade em si, após o pôr do sol, evitar o nervosismo. Deve-se tomar muito cuidado para não ficar nervoso sempre em qualquer situação. Em Rosh Hashanah deve-se ter um cuidado ainda maior, pois não é um siman tov, não é um bom augúrio ficar com raiva nestes dias. Devemos ficar felizes e contentes com nosso quinhão, fazendo techuvá e maasim tovim e ter bitachon em Hashem, palavra que significa segurança, confiança, garantia e tranquilidade de que tudo o que acontece é a vontade do Criador, bendito seja Ele. Devemos lembrar que a configuração que nós damos à festividade de Rosh Hashanah é aquilo que vai determinar o nosso ano. É por isso que evitamos o azedo, evitamos comidas ácidas e damos preferências a comidas doces, onde o doce prevaleça inclusive até sobre o salgado. O Rav Chaim Vital, aluno do Arizal,
traz em seu livro Sharek do Chá que há no homem 4 Yesodot, fundamentos: fogo, ar, água e terra. O que vem a ser estes fundamentos está além do âmbito de nossa compreensão. O importante é saber que tudo em nós é uma combinação única destes 4 Yesodot. As midot, virtudes e vícios também se originam destes 4 Yesodot. O Yesod de fogo é o desejo de se erguer e dominar. Assim como o fogo pode causar que nos elevemos espiritualmente para o bem ou que queiramos nos elevar e dominar para o mal. Hasve Shalom, que o Eterno não permita. O Yesod do fogo é a origem da raiva e do orgulho. Uma pessoa dominada pelo fogo fica nervosa rapidamente quando as coisas não forem como ela quer e se torna orgulhosa, exigente e inflexível. Por intermédio da virtude e da humildade é que podemos superar este vício. É recomendável estudar Igeret Haramban, uma carta escrita pelo Ramban Narmanides para seu filho, na qual ele explica de forma clara o quanto devemos nos afastar deste vício tão destrutivo que é a raiva e como agir para nos comunicarmos a ser calmos e humildes. Também é uma mitzvah ficar feliz. Nos Moadim, que são os dias festivos, até mesmo em Rosh Hashanah, junto com sua esposa, filhos e os que estão em sua companhia. Não se deve esquecer de órfãos, viúvas e carentes, pois temos a obrigação de atender às suas necessidades para o Yom Tov. Também se faz o Shehecheyanu no Kiddush. No Kiddush, tanto na primeira como na segunda noite de Rosh Hashanah, deve-se fazer a bênção de Shehecheyanu. Porém, na segunda noite é correto vestir uma roupa nova ou colocar uma fruta nova na mesa. Caso não tenha roupa nova ou fruta nova, fará assim mesmo a bênção de Shehecheyanu. O Ben Ishai instituiu que sejam recitados alguns versículos e pedidos antes do Kiddush e recomenda-se fazê-lo. Estes podem ser encontrados nos Mahzorim Sefaradim, nos livros que são reservados para essas festividades, né? São chamados de Mahzor. Quanto às nozes, aos que não comem nozes no Rosh Hashanah, porque o valor numérico da palavra egos, nós, é 17, que tem o mesmo som de het, pecado. Outro motivo é que também causam irritação na garganta, e isso pode incomodar e impedir que um indivíduo faça uma tefilá fluente e concentrada. Portanto, convém evitar todas as frutas secas e sementes, como amendoim, avelã, amêndoas, pitache, sementes de girassol e também sementes de abóbora. Também é uma tradição, é um costume, o estudo de Mishnayot. É recomendável estudar Mishnayot de Rosh Hashanah durante as 2 refeições das noites de Rosh Hashanah. São 4 capítulos, número análogo à quantidade de letras do nome inefável de Hashem. Este estudo tem um efeito muito positivo para que a seriedade de Rosh Hashanah se mantenha, uma vez que comparecem muitas pessoas para o jantar e é inevitável que haja conversas desnecessárias. Com o estudo das Mishnayot, evita-se esta situação. A respeito do pão, o ideal é comer sempre pães assados por judeus observantes. Aqueles que comem pão assado por não-judeus durante o ano todo devem se certificar antes de consumi-lo que este não contém nenhum ingrediente proibido, não kasher.
Caso tenha algum ingrediente não kasher, ou é assado com outros alimentos não kasher no mesmo forno, o seu consumo é proibido em qualquer circunstância. Estes que costumam comer pão assado por não-judeus durante o ano todo, seguindo o esclarecido acima, durante os 10 dias de Rosh Hashanah até Yom Kippur, deverão consumir somente pão assado por judeus. Techuvá. Todos devem realizar um exame de consciência durante os 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur e fazer techuvá sobre todos os atos, atitudes e comportamentos que não condizem com a Torá. No livro Shalmei Moed, capítulo 15, o Rav Shlomo Zalman Auerbach menciona que ao fazermos techuvá, devemos nos privar de alguns dos supérfluos que realmente gostamos, luxos que estamos acostumados, porém não são nem salutares nem fortalecedores. Portanto, devemos nos abster nesses dias de guloseimas que não trazem benefícios algum. É necessário fazer techuvá de maneira especial com relação a safek haverá, aquela dúvida se o pecado foi cometido ou não. Neste caso, a techuvá tem de ser com maior intenção, porque nos arrependemos mais facilmente quando temos certeza de que foi um pecado do que quando estamos em dúvida. Por este motivo, a Torá estipulou que o Korban Hasham Taloi, o sacrifício trazido na época do Bet HaMikdash, do templo, sobre o Safek Haverá, né, se havia a dúvida de que realmente pecou, que esse Korban, que essa oferenda, fosse mais cara do que o Korban Hatat, o sacrifício sobre um pecado feito involuntariamente. Nestes dias devemos estudar nos livros que abordam sobre a techuvá sua importância e como ela deve ser feita. O Rav Yonatan Eibeshutz escreveu em seu livro Yaarot Devash que os 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur estão ligados com os 7 dias da semana. Em cada um destes 7 dias, devemos fazer techuvá com relação ao respectivo dia de todas as semanas do ano. Também temos uma cerimônia chamado de Tashlir. Depois da tefilá de Minhá, do primeiro dia de Rosh Hashanah, disse o Seder Tashlir. É um texto impresso na maioria dos Mahzorim de Rosh Hashanah, próximo a um rio ou fonte de água. Quando for possível chegar a pé, sem nenhum meio de transporte, de preferência o rio ou a fonte de água devem conter peixes vivos. Onde não houver rio ou fonte de água, um lago, um mar, alguma coisa do tipo, dir-se-á o Seder Tashlir próximo a um poço de água. Quando disser o versículo Vetashlir bimtsulot yam kol hatotam e lançarás nas profundezas do mar todos os seus pecados, é costume sacudir as pontas da roupa em direção às águas. Quem teve um contratempo e não pôde fazer o Tashlir no primeiro dia, deverá fazê-lo no segundo dia após o Musaf. Se o Tashlir não for feito em Rosh Hashanah, pode-se fazê-lo durante a Aseret Yemet Teshuvah, os 10 dias de penitência. Quando Rosh Hashanah cai no Shabat, o Tashlir nos lugares que se faz o Tashlir em recinto fechado, onde é permitido transportar no Shabat, se o primeiro dia do Rosh Hashanah cair no Shabat, deve-se fazer o Tashlir normalmente. Porém, se o Tashlir teria de ser feito em lugares onde não se pode transportar no Shabat, será adiado para o segundo dia de Rosh Hashanah para evitar o transporte dos Mahzorim no Shabat. Entretanto,
há comunidades que sempre fazem o Tashlir no segundo dia de Rosh Hashanah, quando o primeiro dia coincide com o Shabat. O Kiddush da segunda noite de Rosh Hashanah, quando coincidir com Motzei Shabbat, segue a seguinte ordem, quando o segundo dia de Rosh Hashanah cai no domingo. Yain, que é o Baror, Boré, Peri Hagefen. O Kiddush, Baror, Mekadesh, Israel, Veion, Hazikaron. Ner, Baror, Boré, Meore, Haesh. Havdalah, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. E Zeman, Baruch Shechachiano Vekimano Veregiano Lazeman Hazé. Quando o segundo dia de Rosh Hashanah ou qualquer outro Yom Tov, sendo o primeiro ou segundo dia, coincidir com Motzei Shabbat, deve-se esperar no mínimo 40 minutos após o pôr do sol para começar a preparar a refeição da noite de Yom Tov que cai no Motzei Shabbat. As mulheres devem recitar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le antes de iniciar os preparativos. Os homens que não recitaram Vatodieno, que é o trecho que se diz na Midah de Yom Tov, que coincide com Motzei Shabbat, deverão dizer Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Eu espero que as festividades que se aproximam sejam da melhor configuração possível. Que todos vocês tenham um ano bom e doce, que o Criador bendito seja o seu nome, os abençoe com a sua mão direita, que a bênção venha da Merkavá, do trono da representação da glória divina sobre a vida de cada um de vocês. Estes estudos foram baseados no livro Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, Hilchot Yom Tov, do Rabino Isaac Dish.